Meu nome é Fernanda, tenho 30 anos e sou mãe de Arthur. Então, a minha reação foi uma reação bem diferente do normal, né? Porque geralmente as mães ficam muito tristes, entram em negação. E no meu caso não foi assim. Então, eu fui em busca do diagnóstico para poder ajudar ele, né? Porque o diagnóstico, ele não é o fim, né? Ele é o começo. Então, quando o médico finalmente me deu o laudo, para mim foi um alívio. Eu pude respirar fundo e finalmente saber que a partir dali eu teria um caminho a seguir para melhorar a qualidade de vida dele, né? Mas eu não fiquei triste com o diagnóstico, nada do tipo. Muito diferente disso. Os maiores desafios foram relacionados à aceitação das pessoas, né? Ao entendimento. Porque a maioria das pessoas achava que tudo que acontecia com ele era falta de limite, era birra, falta de controle dos pais, sendo que, na verdade, ele estava muitas vezes em meio a crises e não encontrava apoio. Foi muito difícil nesse sentido do respeito, do acolhimento, né? Às vezes a gente saía com ele e ele, por aparentar não ter autismo, né? Que muita gente falava isso, até hoje fala que ele não parece que é autista, julgava. Quando via ele com algum comportamento, com alguma crise, julgava ele, olhava torto, né? E isso era a parte mais difícil. Para uma mãe, para um pai, isso é muito doloroso. Arthur tinha muita dificuldade com balanço, né? Ele tem muitas questões sensoriais, na verdade. Toque, coisas molhadas, coisas pegajosas, enfim. E aí ele não conseguia ir no balanço, por conta do movimento, né? Ele não conseguia aceitar aquele movimento do balanço, mas ele sempre quis ir. Ele olhava as crianças, ele ficava de parte assim, olhando, e com vontade de ir, mas ele não tinha a coragem de enfrentar, né? E aí, com as terapias, passado um ano de terapia, a gente passou numa praça, sem o intuito de passar no balanço, e ele olhou pro balanço e falou assim, eu quero ir. E aí, eu e meu marido, se olhou assim, e ficou meio sem reação, né? Mas a gente foi lá e incentivou ele, não deixou ele perceber. E aí, ele sentou e falou, me empurra aqui, pai. E eu comecei a gravar, tá, inclusive. E aí a gente ficou olhando pra cara do outro e ele assim, tipo, que legal, isso aqui é tão bom. Então, assim, as pessoas olhavam a volta assim e ficavam sem entender que a gente tava com cara de besta, assim. Mas é porque pra ele, uma criança de 5 anos, ele tinha 5 anos, nunca tinha ido no balanço, não sabia o que era a experiência de balanço, porque não conseguia, apesar de querer muito quando via as outras crianças indo, né? Então, pra mim, foi um momento, assim, bem marcante, porque só a gente sabe o caminho que foi percorrido para que ele conseguisse chegar até ali. Mudou totalmente a minha perspectiva, né? Primeiro, quando a gente engravida, a gente faz todo um plano na nossa cabeça, né? A gente traça ali toda a linha que a gente vai seguir, desde a descoberta até o parto, enfim. E a gente planeja que vai ser tudo perfeito, né? E, no geral, a mãe se preocupa mais com a gestação, né? Com as coisas que vão acontecer na gestação e no que pode ser diagnosticado durante a gestação, né? Alguma malformação, algo do tipo. A partir do momento que você sabe que tá tudo bem ali, você começa a achar que vai ser tudo perfeito. E aí, o diagnóstico de autismo, ele vem e bate na sua porta, né? Então, é muito difícil lidar com o fato de que o seu filho não é uma criança perfeita. Não é a criança que você idealizou, né? Eu nunca tive a fase de negação referente ao meu filho, referente ao diagnóstico dele. Mas é claro que a gente sente muito, né? A gente olha pro lado, a gente vê uma criança ali fazendo tal coisa que meu filho não consegue fazer. E a gente sente. A gente queria que o nosso filho fosse daquele jeito também, né? Mas, por outro lado, mudou totalmente a minha perspectiva de vida, né? Sobre amor, sobre o respeito, sobre empatia. Eu sempre respeitei muito crianças, né? Sempre gostei muito de criança, nunca gostei de brincadeiras pesadas. Mas, quando eu descobri o autismo, minha perspectiva, assim, ela mudou para muito melhor, né? A maternidade não é sobre perfeição, né? É sobre aceitação e dedicação, independente de como o seu filho possa ser. Então, o meu conselho é a mesma coisa que eu gostaria que ela soubesse. Que depois do diagnóstico, existe um mundo gigante para poder os nossos filhos descobrirem e percorrerem, né? É um caminho muito bonito, porque o diagnóstico, ele dá o norte. Ele vai dizer o que esse filho precisa, quais terapias, quais tratamentos, qual medicação, se for o caso. E esse é o caminho. Porque o Arthur de 3 anos atrás era uma criança que a gente hoje não reconhece mais. Até nas fotos, outro dia meu marido pegou uma foto dele com 3 anos na janela e ele falou, olha, Arthur. Era um olhar de agressividade, de tristeza, sabe? Era um olhar muito pesado. E aí a gente ficou tão feliz porque hoje ele tem uma pessoa feliz, tranquila, sabe lidar com os problemas dele, sabe lidar com as limitações dele, é muito mais feliz, né? Então, entendam e acreditem que depois do diagnóstico tem um caminho muito feliz a ser percorrido.